Um milionário vê o filho da empregada que se parece muito com ele, e o menino diz papai, em um jantar de luxo na frente de todos. As luzes douradas dos lustres refletiam nos espelhos altos, espalhando um brilho elegante pelo salão. A mansão de Gustavo Almeida, um dos empresários mais influentes de São Paulo, estava repleta de convidados. Empresários, socialites e políticos brindavam com taças de cristal, enquanto garçons circulavam com bandejas prateadas. Mariana, vestida com seu uniforme impecável, caminhava entre as mesas servindo os convidados. Há anos, ela trabalhava naquela casa, cuidando dos detalhes da limpeza e organizando os eventos luxuosos que Gustavo promovia. Para muitos, ela era invisível, uma sombra que passava pelos corredores de mármore sem chamar a atenção. Mas naquela noite, algo estava prestes a mudar para sempre. Durante o jantar, Lucas, seu filho de apenas 5 anos, entrou correndo pelo salão. Seus sapatinhos ecoaram no piso de mármore, e alguns convidados olharam com curiosidade. Sem hesitar, o menino atravessou o salão, parando ao lado de Gustavo, que conversava com alguns empresários influentes. Com um sorriso inocente e os olhinhos brilhando, Lucas segurou a mão de Gustavo e disse em voz alta: "Papai, você vai brincar comigo depois do jantar?" O silêncio tomou conta do ambiente. As conversas cessaram, os olhares se voltaram para Gustavo, que ficou pálido. Mariana, parada ao fundo com uma bandeja nas mãos, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mariana sempre soube o que era lutar. Desde muito jovem, a vida lhe ensinou sobre sacrifício e superação. Nascida em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, cresceu em uma casa simples, ao lado da mãe e de seus 2 irmãos. A mãe, Dona Lúcia, trabalhava como costureira para sustentar a família, enquanto Mariana ajudava com pequenos bicos desde os 12 anos de idade. Determinada a mudar seu destino, Mariana se mudou para São Paulo aos 18 anos. A cidade grande era intimidadora, mas seus sonhos eram maiores. Passou pelos desafios típicos de quem chega à capital sem muitos recursos. Dividiu um pequeno quarto com outras 3 jovens, trabalhou como atendente de lanchonete, faxineira e vendedora. Até que uma oportunidade surgiu. Um anúncio no jornal buscava uma empregada doméstica para uma grande mansão no bairro do Morumbi. No início, Mariana se sentiu deslocada entre os enormes lustres de cristal e os tapetes importados que cobriam os salões da casa de Gustavo Almeida. Ele era um dos empresários mais respeitados do Brasil, dono de diversas empresas no ramo da construção civil. O luxo e a riqueza daquela casa pareciam pertencer a outro mundo, um mundo distante da realidade que Mariana conhecia. Mas com o tempo, ela se adaptou. Demonstrou responsabilidade e dedicação em cada tarefa, conquistando a confiança dos empregados e o respeito dos supervisores. Mariana era discreta, eficiente e nunca causava problemas. Passou a ser conhecida como a mão direita da governanta, sendo encarregada de organizar eventos, preparar os quartos dos hóspedes e manter tudo impecável. Foi durante esse período que sua vida mudou para sempre. Um breve relacionamento com Gustavo, em um momento de fragilidade emocional de ambos, resultou em Lucas. O empresário nunca soube da existência do menino. Mariana, temendo perder o emprego e o pouco que havia conquistado, decidiu criar o filho em silêncio. Lucas era a razão de seu esforço. Um menino esperto, com os olhos brilhantes e um sorriso contagiante. Mesmo vivendo em um pequeno quarto nos fundos da mansão, ele sempre foi criado com amor e cuidado. Mariana se desdobrava para que ele tivesse uma infância feliz, apesar das limitações. Costumava levá-lo aos parques públicos aos domingos, onde ele corria e brincava sem preocupações. Mas conforme Lucas crescia, as perguntas começaram a surgir. Ele queria saber quem era seu pai, por que os outros meninos tinham alguém para jogar bola nos finais de semana, e ele não.
Mariana sempre desviava do assunto, apenas dizendo que um dia ele entenderia tudo. O que ela não imaginava era que aquele dia estava mais perto do que pensava. Lucas, com sua inocência e curiosidade, começou a observar Gustavo com atenção. Para ele, aquele homem que sempre aparecia em reuniões importantes e festas grandiosas parecia familiar. O menino não entendia por quê, mas sentia uma conexão, um sentimento que não conseguia explicar. Mariana, por sua vez, fazia de tudo para evitar que Lucas se aproximasse de Gustavo. O medo de que a verdade viesse à tona era seu maior pesadelo. Mas como esconder a verdade de um menino tão curioso e, principalmente, tão parecido com o próprio pai? Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você encontra histórias emocionantes e surpreendentes que revelam o poder da verdade e da superação. Não perca os próximos capítulos cheios de reviravoltas e lições de vida que vão tocar o seu coração. Para Mariana, cada dia era uma batalha silenciosa entre a necessidade de manter seu segredo e o desejo de oferecer a Lucas uma vida melhor. Desde que ele nasceu, seu único objetivo era garantir que nada lhe faltasse, mesmo vivendo de forma modesta nos fundos da mansão de Gustavo. Enquanto o empresário levava uma vida luxuosa e frequentava os eventos mais exclusivos de São Paulo, Mariana se dedicava a cuidar da casa, organizando cada detalhe com precisão e discrição. Lucas, por sua vez, crescia cheio de sonhos. Mesmo vivendo de forma simples, os enormes corredores da mansão eram seu playground particular. Ele corria pelos jardins, se escondia atrás das estátuas de mármore e observava de longe os carros luxuosos que chegavam durante as festas. Para ele, aquele era um mundo encantado, quase mágico, do qual ele apenas fazia parte como um espectador. A cada festa organizada por Gustavo, Lucas assistia de longe, sentado em um dos degraus dos fundos da casa. Os convidados chegavam em roupas elegantes, rindo e brindando em meio a luzes douradas e decoração impecável. Os filhos dos empresários corriam pelo salão, rindo e brincando sem preocupações. Lucas os observava em silêncio, com os olhos brilhando de curiosidade. «Mamãe, por que eu não posso brincar com eles?» perguntava com frequência. Mariana, sempre cuidadosa, desviava o olhar. «Porque eles são visitas, meu amor, e nós trabalhamos aqui». Mas Lucas não entendia essa diferença. Para ele, aquele lugar também era seu lar, mesmo que em um cantinho escondido. Os questionamentos do menino foram se intensificando com o passar do tempo. Ele perguntava sobre o pai, sobre por que não tinha um papai para buscá-lo no parque ou jogar bola nos finais de semana. Mariana sempre mudava de assunto, tentando distraí-lo com outra coisa. Ainda assim, Lucas era esperto e observador. Em uma ocasião, enquanto brincava escondido em um dos jardins, viu Gustavo passar falando ao celular, rindo alto e com aquele jeito imponente de quem parecia dono do mundo. O menino ficou observando de longe, notando algo que lhe parecia curioso. Havia algo naquele homem que o atraía, uma sensação que ele não conseguia explicar. «Ele é importante, né, mamãe?» perguntou um dia, apontando para Gustavo enquanto ele descia de um carro preto na entrada principal. Mariana congelou por um momento, mas logo se recompôs. «Sim, filho, ele é o dono de tudo isso aqui». Lucas franziu o senho, pensativo. «E por que ele nunca brinca?» A pergunta pegou Mariana de surpresa. Ela nunca tinha pensado nisso. Gustavo estava sempre tão ocupado, sempre rodeado de pessoas importantes, mas raramente se via ele sorrindo de verdade. «Acho que ele tem muitas responsabilidades, meu amor», respondeu, tentando encerrar o assunto. No entanto, para Lucas aquilo parecia um mistério. Ele começou a observar Gustavo sempre que podia, escondido atrás das plantas ou de uma porta entreaberta. Notava seus gestos, suas conversas rápidas e, principalmente, a expressão séria que quase nunca mudava.
Mariana percebeu o interesse do filho, e isso a preocupava. A última coisa que queria era que Lucas se aproximasse demais de Gustavo e, de alguma forma, descobrisse a verdade. Ela sabia que, se isso acontecesse, tudo que havia construído poderia desmoronar. Seu emprego, sua casa e, principalmente, a segurança de Lucas estavam em risco. Mas, ao mesmo tempo, ela não podia ignorar o fato de que Gustavo era o pai de Lucas. E, embora ele não soubesse disso, havia traços dele em cada sorriso do menino, em cada gesto espontâneo. Mariana se via dividida entre o medo e o desejo de que Lucas tivesse um pai presente, alguém que o guiasse e estivesse ao seu lado nos momentos importantes. O grande desejo de Mariana, embora guardado em segredo, era que Lucas pudesse ser reconhecido, que tivesse o direito de crescer sabendo quem era seu pai, sem medos, sem mentiras. Mas a realidade era dura. Gustavo era um homem poderoso, cercado por influências e obrigações sociais. Para ele, Mariana era apenas uma empregada e Lucas, um menino qualquer. Mas Lucas, com sua inocência, não entendia essas barreiras. Para ele, Gustavo era um gigante admirável, alguém que ele secretamente desejava conhecer. E aquele desejo começava a se intensificar no coração do menino, impulsionado pela curiosidade e pela esperança de um dia ser visto por ele. Mariana, por mais que tentasse evitar, sabia que não poderia esconder a verdade para sempre. O desejo de Lucas de conhecer o pai crescia a cada dia, e o medo de que ele descobrisse a verdade, da pior maneira, a consumia. Ela estava prestes a enfrentar uma escolha que mudaria suas vidas para sempre. Continuar escondendo seu segredo ou permitir que Lucas conhecesse a própria história. A cada dia que passava, o desejo de Lucas por se aproximar de Gustavo ficava mais evidente. Ele observava o empresário com admiração, tentando entender aquele homem sério que todos respeitavam. No fundo de seu coração, algo dizia ao menino que havia uma conexão entre eles, um laço invisível que ele não sabia explicar. Mariana percebia isso, e seu coração se apertava cada vez que Lucas fazia perguntas sobre Gustavo. «Mamãe, por que ele nunca me olha?» perguntava o menino com os olhos brilhantes de curiosidade. Mariana forçava um sorriso, buscando as palavras certas. «Ele é um homem muito ocupado, filho. Tem muitas coisas para resolver». Mas Lucas não se convencia. Para ele, Gustavo era mais do que um simples patrão de sua mãe. Em suas brincadeiras no jardim, imaginava que um dia correria para os braços dele e o chamaria de pai, sem medo, sem segredos. No entanto, o obstáculo mais difícil não era apenas a distância entre os dois, mas as pessoas ao redor. Entre os empregados da mansão, a aproximação de Lucas começava a despertar curiosidade e desconfiança. Comentários sussurrados nos corredores, olhares suspeitos e cochichos nos cantos passaram a ser frequentes. «Você já reparou como aquele menino se parece com o Sr. Gustavo?» comentou uma das empregadas para outra enquanto organizavam a cozinha. «É mesmo. Nunca tinha reparado, mas agora que falou, os olhos, o jeito de andar, tem alguma coisa aí», respondeu a colega com um tom de mistério. Mariana tentava se manter alheia aos comentários, mas sabia que os rumores estavam crescendo. A situação piorou quando Rogério, o supervisor dos empregados, começou a prestar mais atenção aos movimentos de Lucas. Rogério era um homem rígido, conhecido por sua lealdade a Gustavo e sua disposição para controlar cada detalhe da mansão. Um dia, enquanto Mariana limpava os lustres da sala principal, Rogério se aproximou com passos firmes. «Mariana, preciso falar com você», disse, em um tom que não permitia recusa. Ela se virou, ainda com o espanador nas mãos. «Claro, senhor Rogério. Sobre o que seria?» Ele a observou por alguns segundos, como se calculasse cada palavra. «Seu filho. Ele tem andado muito por aí. Fala com todo mundo, faz perguntas demais. Isso não é apropriado». Mariana sentiu um frio na espinha,
mas manteve a compostura. Peço desculpas se ele causou algum incômodo. Vou falar para ele ficar mais reservado. Rogério deu um passo à frente, reduzindo a distância entre os dois. Espero que faça isso. Não queremos complicações, entende? Mariana assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. Após ele se afastar, ela respirou fundo, tentando controlar as mãos que tremiam. Sabia que Rogério não falava por acaso. Ele era os olhos e ouvidos de Gustavo na mansão, e qualquer movimento suspeito seria rapidamente reportado. Mas os desafios não pararam por aí. Durante um dos eventos de gala organizados por Gustavo, Lucas se aventurou até o salão principal, encantado com as luzes e os vestidos elegantes das convidadas. Mariana estava ocupada servindo as mesas e, por um descuido, não percebeu quando o menino se esgueirou pelos corredores. Lucas caminhava entre os convidados, admirando os lustres de cristal e as mesas enfeitadas com arranjos luxuosos. Para ele, aquele cenário era como um conto de fadas. Seus olhinhos brilhavam ao ver as mulheres rindo, os homens conversando sobre negócios e Gustavo no centro de tudo, distribuindo sorrisos e apertos de mão. O menino, impulsionado pela curiosidade, se aproximou mais. Ninguém parecia notar sua presença até que ele chegou perto de Gustavo, que conversava animadamente com alguns empresários. Sem hesitar, Lucas puxou a manga do terno de Gustavo, fazendo com que ele se virasse, surpreso com aquele toque inesperado. "Oi, tio", disse o menino sorrindo. "Você pode me levar para brincar um dia?" O silêncio foi imediato. Os homens ao redor de Gustavo trocaram olhares desconcertados, enquanto o empresário encarava o garoto sem entender. Mariana, ao perceber a cena, sentiu o coração disparar. Deixou a bandeja que carregava sobre a mesa e correu até eles, segurando Lucas pelos ombros. "Desculpe, senhor Gustavo, ele não devia estar aqui", disse ela, com a voz trêmula, tentando afastar o menino. Gustavo, ainda confuso, apenas assentiu e voltou à conversa, mas os olhares em volta continuaram. Mariana levou Lucas para os fundos sem dizer uma palavra. Quando chegaram ao pequeno quarto onde moravam, ela se ajoelhou à frente dele, segurando suas mãos. "Filho, você não pode se aproximar do senhor Gustavo desse jeito. Ele é uma pessoa importante e nós..." Ela respirou fundo. "Nós somos empregados aqui." Lucas a olhou com os olhos cheios de dúvidas. "Mas por quê? Ele parece tão legal." Mariana sorriu, escondendo a dor em seu coração. "Porque as coisas são assim, meu amor. Algumas pessoas vivem de um lado e outras do outro." A partir daquele dia, Mariana sabia que não poderia deixar o interesse de Lucas crescer mais, mas ao mesmo tempo, seu coração apertava ao perceber que o desejo do filho de conhecer o pai estava ficando cada vez mais forte. O evento anual da empresa de Gustavo Almeida era sempre um espetáculo à parte. Celebridades, políticos e empresários renomados desfilavam pelo salão principal da mansão, decorada com arranjos florais luxuosos e lustres de cristal que refletiam a luz de forma quase hipnótica. O serviço de buffet era impecável. Garçons alinhados serviam pratos refinados e bebidas que transbordavam elegância. Para muitos, aquela era a noite mais esperada do ano, um símbolo de poder e status. Mariana estava ocupada organizando os últimos detalhes do evento, arrumando as mesas e conferindo os lugares reservados para os convidados. Seu uniforme estava impecável e sua postura firme escondia o nervosismo que crescia em seu peito. Ela sabia que Lucas estava por ali, brincando nos fundos, como sempre fazia quando havia festas. Já havia pedido para que ele ficasse longe, mas conhecia bem a curiosidade do filho. A noite avançava tranquilamente. Gustavo circulava entre os convidados, distribuindo sorrisos e cumprimentos. Sua presença dominava o ambiente. Ele era o centro das atenções.
Para muitos, Gustavo representava um modelo de sucesso absoluto, rico, influente e imponente. Mariana mantinha-se à margem, servindo discretamente as taças e recolhendo os pratos vazios. Era quase invisível aos olhos dos convidados, mas estava acostumada com isso. Para eles, ela era apenas mais uma funcionária, alguém que fazia parte do cenário, mas nunca do evento em si. De repente, uma movimentação no salão chamou a atenção de todos. Alguns convidados desviaram o olhar para a porta principal, onde Lucas, com seus pequenos passos, caminhava confiante em direção à mesa principal. O silêncio foi tomando conta do ambiente aos poucos, até que quase todas as conversas cessaram, deixando apenas o som dos seus passos ecoando no piso de mármore. Mariana congelou ao vê-lo. A bandeja que segurava quase escorregou de suas mãos. Lucas sussurrou para si mesma em um fio de voz. O menino atravessou o salão, passando por convidados que trocavam olhares confusos. Seu rosto carregava um sorriso inocente e determinado. Ele caminhou até onde Gustavo estava, em pé, conversando com alguns sócios importantes. Sem hesitar, Lucas puxou a manga do terno do empresário. Gustavo se virou lentamente e seus olhos encontraram o rosto do menino. Por um segundo, o silêncio foi absoluto. "Oi, tio", disse Lucas com a voz clara e cheia de entusiasmo. "Você pode brincar comigo depois da festa?" As risadas contidas começaram a se espalhar pelo salão. Alguns convidados trocaram olhares divertidos, enquanto outros simplesmente observavam a cena com curiosidade. Gustavo, visivelmente desconcertado, olhou para os lados, tentando entender o que estava acontecendo. "Quem é esse garoto?", sussurrou um dos sócios ao seu lado. Gustavo se abaixou levemente para encarar Lucas. "Quem é você, menino?", perguntou com um tom que misturava curiosidade e impaciência. Lucas sorriu, sem perceber o peso daquela pergunta. "Eu sou o Lucas, filho da Mariana", respondeu, apontando para o fundo do salão, onde sua mãe estava parada, imóvel e pálida. As risadas aumentaram, desta vez mais altas e menos contidas. Mariana sentiu seu rosto queimar de vergonha. Sabia que precisava intervir, mas seus pés pareciam presos ao chão. Gustavo permaneceu em silêncio por alguns instantes, digerindo a informação. Seus olhos se voltaram para Mariana, e seu semblante endureceu. "Mariana!" A voz dele ecoou pelo salão. Ela deu um passo à frente, deixando a bandeja sobre a mesa mais próxima, e caminhou com passos trêmulos até onde eles estavam. Os olhares dos convidados a seguiam, curiosos e julgadores. Quando se aproximou, Gustavo a encarou com frieza. "Pode me explicar o que está acontecendo aqui?", perguntou com os braços cruzados e a expressão séria. Mariana baixou a cabeça, sentindo o peso de dezenas de olhares sobre si. "Senhor Gustavo, me desculpe." Sua voz quase não saía. "Desculpe?", ele arqueou a sobrancelha. "Seu filho está interrompendo um evento importante e me chamando para brincar como se fôssemos..." Ele fez uma pausa e uma risada seca escapou de seus lábios. "E como se fôssemos uma família." As risadas ecoaram pelo salão novamente. Mariana sentiu o rosto corar, mas manteve-se firme. "Ele é apenas uma criança, senhor. Não quis causar problemas." Gustavo a encarou por alguns segundos, e então olhou para Lucas, que permanecia ao lado, confuso e assustado com a reação ao seu redor. "Olha, garoto." Gustavo se abaixou até ficar na altura de Lucas. "Eu não sou seu pai, entendeu? Não sou nada seu." As palavras caíram pesadas como pedras. Lucas piscou algumas vezes, como se tentasse processar aquilo. Seus olhinhos se encheram de lágrimas, mas ele permaneceu em silêncio. Mariana deu um passo à frente, instintivamente colocando a mão sobre o ombro do filho. "Acho melhor você tirar ele daqui, Mariana", completou Gustavo, voltando à sua postura ereta e fria. "E, por favor, da próxima vez, controle melhor o seu filho."
Os risos e cochichos continuaram, enquanto Mariana, em silêncio, segurou a mão de Lucas e se retirou do salão. Os olhares seguiam seus passos, julgando e comentando sem qualquer consideração. No caminho de volta para os fundos da mansão, Lucas olhou para a mãe com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mamãe, por que ele falou assim comigo? Mariana se ajoelhou diante dele, limpando suas lágrimas com delicadeza. Porque ele não sabe quem você é de verdade, meu amor. Lucas a abraçou com força, enquanto Mariana sentia o peso de sua decisão. Aquele segredo que havia protegido durante tantos anos, agora estava à beira de ser descoberto. Se essa história está tocando o seu coração e fazendo você refletir sobre o poder da verdade e do amor, deixe seu like e conte nos comentários o que faria no lugar de Mariana. Suas palavras podem inspirar outras pessoas a acreditar que a justiça e o amor sempre prevalecem. Mariana levou Lucas até o pequeno quarto nos fundos da mansão, o lugar que ambos chamavam de lar. As paredes eram simples, pintadas de branco, e o único móvel, além da cama, era uma pequena mesa de madeira onde Mariana dobrava as roupas que lavava diariamente. O menino estava em silêncio, os olhinhos vermelhos ainda marejados de lágrimas. Ela fechou a porta devagar, tentando controlar a respiração. Sentou-se ao lado dele, na cama estreita, e segurou suas pequenas mãos. Meu amor, me escuta, começou, a voz falhando levemente. O que aconteceu lá dentro não foi culpa sua, tá bom? Lucas a olhou com aquele olhar inocente que a fazia estremecer. Ele disse que não é meu pai. Sussurrou, as lágrimas voltando a escorrer pelo rosto. Mas eu sinto que ele é... Eu sinto, mamãe. O coração de Mariana se partiu em 1000 pedaços. A verdade estava presa em sua garganta, gritando para sair, mas o medo a impedia de libertá-la. Abraçou Lucas com força, sentindo os pequenos braços dele se apertarem ao redor do seu pescoço. Vai ficar tudo bem, meu amor. Eu prometo, disse, tentando acalmá-lo, mas sentindo a dor rasgar seu peito. Os dias seguintes foram difíceis. Mariana evitava cruzar o caminho de Gustavo e de Rogério, o supervisor, que agora a olhava com ainda mais desconfiança. Os boatos sobre o incidente do jantar se espalharam rapidamente entre os empregados. Pelos corredores, as conversas em sussurros se tornaram comuns. Você viu o que aconteceu? O garoto chamou o patrão de pai, murmurava uma das copeiras enquanto polia os talheres. Dizem que ele é filho dela com o senhor Gustavo, comentou outra, com um olhar curioso. Imagina só, e ele nem sabia, acrescentou a primeira, rindo baixinho. Mariana sentia os olhares pesados sempre que passava pelos corredores. Os sussurros silenciavam quando ela se aproximava, mas os risos contidos deixavam claro que o assunto principal era ela e seu filho. Rogério, que sempre fora rígido, tornou-se ainda mais incisivo em suas cobranças. Fiscalizava cada movimento de Mariana, buscando qualquer erro para corrigi-la com rispidez. Esses copos não estão brilhando o suficiente, dizia, passando os dedos pela borda dos cristais. Preciso lembrá-la de que aqui não é qualquer casa. É a mansão do senhor Gustavo Almeida. Tudo precisa estar perfeito. Mariana apenas assentia, engolindo o orgulho e voltando ao trabalho. Sabia que qualquer deslize poderia significar a perda de seu emprego, e isso não era uma opção. Lucas dependia dela, e apesar das dificuldades, aquele era o único sustento que possuíam. No entanto, o verdadeiro impacto daquela humilhação não estava apenas nos olhares julgadores ou nas críticas de Rogério. Estava em Lucas. O menino, antes alegre e cheio de vida, agora permanecia mais tempo em silêncio. Não corria pelos jardins como antes, nem perguntava sobre os eventos grandiosos que aconteciam na mansão. Seus desenhos, que costumavam encher de cores as folhas de papel, agora eram rabiscos sem forma, com traços apressados e sem vida. Mariana notou a mudança, mas não sabia como ajudá-lo.
Tentava conversar, fazer carinho, contar histórias antes de dormir, mas Lucas apenas sorria de forma tímida, escondendo o que realmente sentia. Certa noite, enquanto preparava o jantar em seu pequeno fogão elétrico, Lucas se aproximou e puxou levemente a barra de seu vestido. "Mamãe, por que ele não gosta de mim?" perguntou, os olhos brilhando sob a luz fraca da lâmpada. Mariana se abaixou, ficando cara a cara com o filho. Seu coração doía, mas ela tentou sorrir. "Não é que ele não goste de você, meu amor. Ele só não sabe quem você é." Lucas franziu a testa, confuso. Mas ele me olhou como se eu fosse nada. Aquelas palavras acertaram Mariana como um soco. Ela fechou os olhos por um momento, buscando forças para responder. "Você não é nada, Lucas. Você é tudo para mim. É meu orgulho, minha vida." O menino a abraçou com força, e Mariana sentiu as lágrimas escorrerem silenciosamente pelo seu rosto. Ela sabia que não poderia esconder a verdade para sempre. Lucas estava crescendo, e a dor da rejeição seria cada vez mais difícil de suportar. Naquela mesma semana, Mariana notou que Rogério a observava com mais frequência. Sempre que passava pelos corredores, ele estava lá, com os braços cruzados e um olhar inquisidor. Em um dos dias, ele se aproximou sem ser anunciado, enquanto ela organizava os quartos de hóspedes. "Mariana, preciso ter uma conversa séria com você", disse com a voz fria e firme. Ela se virou rapidamente, ajeitando o uniforme. "Claro, Sr. Rogério. Sobre o que seria?" "Sobre o que aconteceu no jantar." Ele a encarou sem piscar. "Sabe que isso não pode se repetir, não é?" Mariana assentiu, evitando seus olhos. "Sim, senhor. Foi um erro." Rogério deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. "Um erro que não podemos tolerar. Aqui, a ordem e a reputação vêm em primeiro lugar. Se isso acontecer novamente, você sabe as consequências." Ela sentiu um nó se formar em sua garganta, mas manteve a postura. "Eu entendo." Ele a observou por mais alguns segundos, como se quisesse intimidá-la, e então se afastou, deixando Mariana sozinha no quarto vazio. Ao fechar a porta, ela se sentou na beira da cama e deixou que as lágrimas escorressem silenciosamente. A dor da humilhação, o medo de perder o emprego e o sofrimento de Lucas estavam lentamente se acumulando em seu coração. Mas no fundo, uma chama de esperança ainda ardia. Mariana sabia que precisava proteger Lucas, mas também sentia que não poderia esconder a verdade por muito mais tempo. Era hora de começar a pensar em como revelar tudo, mesmo que isso significasse enfrentar o próprio Gustavo Almeida. O silêncio que se seguiu aos eventos do jantar deixou um clima tenso e carregado nos corredores da mansão. Mariana cumpria suas tarefas de cabeça baixa, tentando evitar olhares curiosos e os sussurros que se espalhavam como rastilho de pólvora. Lucas, por sua vez, estava mais quieto do que nunca. Não fazia mais perguntas sobre Gustavo e evitava passar pelos lugares onde o empresário costumava estar. No entanto, enquanto a tensão crescia, alguém observava tudo de perto. João, o assistente pessoal de Gustavo, há mais de 20 anos. Ele era um homem discreto, conhecia todos os segredos daquela casa, os movimentos dos empregados e os humores de seu patrão. Nada passava despercebido aos seus olhos. João sempre fora extremamente leal a Gustavo, mas havia algo em Lucas que lhe chamava a atenção. Não era apenas a aparência física, os traços finos e os olhos curiosos, mas também a maneira como o menino observava Gustavo de longe, como se esperasse, a cada dia que ele o notasse. Certa manhã, enquanto organizava alguns documentos no escritório principal, João encontrou um antigo álbum de fotografias da família de Gustavo. As páginas empoeiradas guardavam memórias de anos passados, festas de aniversário, eventos empresariais e reuniões familiares. Folheando o álbum, uma foto em especial chamou sua atenção.
Era uma imagem de Gustavo em sua juventude, ao lado de seus pais, em frente a uma antiga sede da empresa. Os olhos de João se arregalaram. O jovem Gustavo, naquela fotografia antiga, tinha a mesma expressão curiosa de Lucas, o mesmo sorriso tímido. Era como se o menino fosse um espelho do passado. Um arrepio percorreu sua espinha e ele rapidamente fechou o álbum, guardando-o de volta no armário. As semanas se passaram, mas a dúvida continuava martelando em sua mente. Até que um dia, durante uma inspeção de rotina nos quartos dos empregados, João encontrou algo que reforçou ainda mais suas suspeitas. Um velho porta-retratos escondido sobre a cômoda do pequeno quarto de Mariana. Na foto, Lucas sorria ao lado de Mariana e seus olhos brilhantes refletiam uma expressão que ele conhecia bem. A mesma expressão de Gustavo quando era criança. João permaneceu alguns segundos observando a imagem e sua mente começou a ligar os pontos. As conversas nos corredores, os olhares desconfiados e, principalmente, a humilhação pública de Lucas no jantar. Era possível? Lucas seria filho de Gustavo? Determinado a descobrir a verdade, João decidiu agir. Sabia que não poderia simplesmente acusar Mariana ou questionar Gustavo sem provas. Então decidiu buscar respostas de forma discreta. Usando seus contatos dentro da empresa, conseguiu acesso aos registros antigos de funcionários. Vasculhou documentos e encontrou a ficha de contratação de Mariana. Para sua surpresa, ela havia começado a trabalhar na mansão poucos meses após uma viagem longa de Gustavo para o interior do estado, um período em que ele se ausentou para supervisão de obras. A linha do tempo era perfeita. João sentia o peso da verdade crescendo em suas mãos e precisava agir com cautela. Se aquilo se confirmasse, a vida de Gustavo mudaria para sempre, e a de Mariana também. Numa manhã de domingo, enquanto Gustavo se preparava para uma reunião, João se aproximou de forma discreta. "Senhor Gustavo, posso ter uma palavra com o senhor?" Pediu em um tom respeitoso. Gustavo ergueu os olhos do tablet em que lia algumas notícias e assentiu. "Claro, João." "O que houve?" João respirou fundo, tentando escolher bem as palavras. "É sobre a senhora Mariana e o menino, o Lucas." O semblante de Gustavo mudou imediatamente. Seus olhos se estreitaram e ele se recostou na cadeira de couro. "O que têm eles?" perguntou com a voz firme. "Acredito que possa haver algo mais entre vocês", continuou João com cautela. "Algo que talvez o senhor não tenha percebido." Gustavo soltou uma risada seca, quase incrédula. "João, do que você está falando? Mariana é uma empregada antiga, uma funcionária como qualquer outra." "Com todo o respeito, senhor." João deu um passo à frente, mantendo a voz baixa para evitar que alguém escutasse. "O menino, Lucas, ele se parece muito com o senhor." Gustavo parou por um instante, como se processasse aquela informação. Seus olhos se voltaram para a janela e ele ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. "Isso é absurdo, João. Não há chance disso ser verdade. Senhor Gustavo, eu trabalho para o senhor há mais de 20 anos. Conheço sua família, seus negócios e conheço o senhor melhor do que ninguém. Aquela criança tem os seus olhos." As palavras de João ficaram no ar, pesadas e difíceis de ignorar. Gustavo balançou a cabeça, visivelmente desconfortável. "Isso é impossível", murmurou, mas sua voz já não tinha tanta certeza quanto antes. João então colocou uma mão firme sobre o ombro de Gustavo e disse, com a sabedoria de quem acompanhou uma vida inteira: "Às vezes, senhor, a verdade está bem diante dos nossos olhos. Basta ter coragem para enxergar." Gustavo permaneceu em silêncio, e pela primeira vez em anos, João viu uma centelha de dúvida em seu olhar. A verdade estava próxima, e ele sabia que quando viesse à tona, nada mais seria como antes. Os dias que se seguiram à conversa entre João e Gustavo foram diferentes de tudo que Mariana já havia vivenciado na mansão. Havia um clima de tensão no ar,
como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ninguém sabia ao certo o quê. Gustavo parecia mais silencioso do que o habitual, andando pelos corredores com um olhar distante, quase pensativo. Mariana tentava manter a rotina como sempre, limpando os lustres, arrumando os quartos e organizando os eventos que Gustavo promovia. No entanto, não pôde deixar de notar que, por diversas vezes, ele a observava de longe, como se tentasse decifrá-la, entender algo que até então havia passado despercebido. Lucas, por sua vez, permanecia em seus cantinhos habituais, brincando sozinho nos jardins da mansão, agora mais distante e quieto. Desde o episódio no jantar, o menino parecia ter perdido um pouco do brilho no olhar. Mariana fazia de tudo para animá-lo, mas sabia que aquilo não era algo que um simples carinho poderia resolver. Foi em uma tarde ensolarada que tudo mudou. Gustavo pediu para que João chamasse Mariana até o escritório. Quando ela recebeu o recado, sentiu o coração disparar. Nunca, em todos os anos em que trabalhava na mansão, fora chamada diretamente ao escritório do patrão. Nervosa, ajeitou o uniforme, prendeu o cabelo de forma impecável e caminhou pelos corredores com passos cuidadosos, quase ensaiados. Ao chegar à porta de madeira maciça, João a aguardava. Ele lançou um olhar compreensivo, mas não disse nada. Apenas abriu a porta e indicou para que ela entrasse. Mariana respirou fundo e deu os primeiros passos para dentro do escritório. Gustavo estava sentado em sua poltrona de couro marrom, os cotovelos apoiados sobre a mesa e as mãos entrelaçadas diante do rosto. Ele parecia distante, mas seus olhos estavam fixos nela. Mariana ficou de pé, sentindo o peso do silêncio preencher o ambiente. "Pode se sentar, Mariana", disse Gustavo, apontando para a cadeira à sua frente. Ela obedeceu, sentando-se com as mãos pousadas sobre o colo, os dedos entrelaçados em um gesto nervoso. O silêncio se prolongou por alguns instantes, até que Gustavo finalmente quebrou a barreira. "Há quanto tempo você trabalha para mim?" Mariana piscou, surpresa pela pergunta inesperada. Fazem quase 8 anos, senhor." Gustavo assentiu, como se calculasse cada ano em sua mente. "E Lucas?" perguntou com um tom mais suave. "Quantos anos ele tem?" A respiração de Mariana falhou por um segundo. Ela sabia que aquela pergunta não era por acaso. 5 anos, senhor." Um silêncio tenso se instalou no ar. Gustavo inclinou-se um pouco para frente, apoiando os braços sobre a mesa. "Mariana, eu preciso que seja honesta comigo", disse, sua voz carregada de uma seriedade que ela nunca tinha ouvido antes. "Lucas é meu filho." Mariana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As palavras ecoaram em sua mente, ressoando como um sino distante. Ela tentou responder, mas sua voz não saiu. Gustavo a observava, esperando, os olhos firmes e penetrantes. "Senhor." Ela finalmente conseguiu murmurar, mas sua voz falhou novamente. "Por favor, Mariana." A voz dele não era agressiva, mas carregava um tom de urgência. "Eu preciso saber." Mariana abaixou os olhos para as mãos entrelaçadas em seu colo. Podia sentir o peso de anos de segredo se desmoronando naquele instante. Respirou fundo, reunindo toda a coragem que possuía, e levantou o olhar para encará-lo diretamente. "Sim, senhor Gustavo. Lucas é seu filho." A confissão pairou no ar, e o silêncio se estendeu por mais alguns segundos, até que Gustavo se recostou na cadeira, passando as mãos pelo rosto, como se tentasse processar tudo. Mariana observou cada movimento, tentando decifrar suas reações. Ele ficou assim por um tempo, os olhos perdidos no nada, os lábios entreabertos, sem saber ao certo o que dizer. "Por que você nunca me contou?" perguntou finalmente. Sua voz estava rouca, quase um sussurro. Mariana sentiu as lágrimas encherem seus olhos, mas as conteve. Eu tinha medo. Medo de perder meu trabalho. Medo do Senhor me mandar embora." Seus olhos se encheram de dor e medo de que rejeitasse ele.
Gustavo permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Parecia mais velho naquele momento, como se o peso da verdade tivesse tirado parte de sua força. Eu nunca faria isso, Mariana. Nunca. Ela abaixou o olhar, sem saber o que responder. Durante anos, havia carregado aquele segredo como um fardo, protegendo Lucas do mundo que o rejeitaria caso a verdade fosse revelada. Gustavo respirou fundo, endireitando-se na cadeira. Isso muda tudo, disse com a voz firme. Lucas é meu filho, e eu não vou mais ignorar isso. Mariana o encarou, surpresa com a determinação em seu tom. Pela primeira vez, viu em seus olhos algo diferente. Um brilho de responsabilidade, talvez até um pouco de arrependimento. A partir de agora, quero que ele tenha tudo o que merece. Gustavo se levantou, caminhando até a janela e olhando para os jardins onde Lucas costumava brincar. E isso inclui saber quem eu sou. Os dias seguintes à revelação foram um verdadeiro turbilhão de emoções para Mariana. A confirmação de que Gustavo sabia sobre Lucas mexeu profundamente com ela. Durante anos, havia guardado aquele segredo a 7 chaves, movida pelo medo de perder tudo. Seu emprego, seu sustento e, principalmente, a segurança de seu filho. Agora, o véu do silêncio havia sido rasgado e não havia mais como voltar atrás. Gustavo, por sua vez, parecia um homem transformado. A cada dia, ele reservava um tempo para caminhar pelos jardins da mansão, onde Lucas costumava brincar sozinho. No começo, o menino o observava de longe, sem saber como reagir. Os encontros se resumiam a trocas de olhares tímidos, até que, em uma manhã ensolarada, Gustavo tomou a iniciativa de se aproximar. Lucas estava sentado à sombra de uma grande árvore, brincando com alguns carrinhos de brinquedo que Mariana havia conseguido juntar ao longo dos anos. Gustavo caminhou até ele, os passos firmes, mas o semblante mais suave do que de costume. Quando se aproximou, o menino ergueu os olhos e ficou imóvel, segurando um dos carrinhos nas mãos. "Posso brincar com você?" perguntou Gustavo, com um leve sorriso nos lábios. Lucas o olhou por alguns segundos, surpreso demais para responder. Gustavo, percebendo o silêncio, se abaixou e sentou ao lado do menino, cruzando as pernas sobre a grama bem aparada. Pegou um dos carrinhos que estavam espalhados e começou a brincar, empurrando-o suavemente pelo chão. Aos poucos, a tensão no rosto de Lucas se desfez e um sorriso tímido surgiu em seus lábios. Sem dizer nada, o menino pegou outro carrinho e o colocou ao lado do de Gustavo, imitando seus movimentos. Os dois permaneceram assim por alguns minutos, em silêncio, mas compartilhando algo que nunca antes haviam experimentado: um vínculo. Mariana observava a cena de longe, do alto da sacada dos fundos, onde cuidava das roupas que secavam ao sol. Seu coração se apertou e seus olhos marejaram. Aquilo que sempre sonhou, mas nunca imaginou possível, estava acontecendo diante de seus olhos. Ela levou as mãos ao peito, tentando conter a emoção. Com o passar dos dias, Gustavo foi se aproximando cada vez mais de Lucas. Não apenas nos jardins, mas também durante os cafés da manhã, quando fazia questão de chamá-lo para se sentar à mesa principal. Os empregados, acostumados a ver Lucas apenas como o filho da empregada, ficaram boquiabertos com a mudança repentina. Os rumores aumentaram, mas ninguém ousava questionar Gustavo diretamente. Rogério, o supervisor, demonstrou seu descontentamento de forma clara. Para ele, aquilo era um absurdo, uma quebra de protocolo que poderia manchar a reputação da família Almeida. Em uma tentativa de retomar a ordem, ele abordou Gustavo em uma tarde, durante uma reunião de negócios que ocorria na sala principal. "Senhor Gustavo, com licença", disse Rogério, ajeitando os óculos no rosto. "Posso falar com o senhor em particular?" Gustavo ergueu o olhar de um contrato que revisava e assentiu. "Claro, Rogério, sobre o que gostaria de falar?" O supervisor olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava por perto. "É sobre o menino, sobre Lucas."
A voz dele soou carregada de julgamento. Gustavo franziu o senho. "O que tem, Lucas?" Rogério se aproximou, abaixando o tom de voz. "Não acha que essa exposição está indo longe demais?" Os empregados estão comentando. Os convidados começam a perguntar. A imagem da família pode ser prejudicada. Gustavo permaneceu em silêncio por um segundo, mas seus olhos endureceram. Ele se levantou devagar, ajeitando o paletó com calma, antes de encarar Rogério diretamente. "Escute bem, Rogério." Começou com um tom firme. "Lucas é meu filho." As palavras ecoaram pela sala. "E se alguém tem algum problema com isso, pode procurar outro lugar para trabalhar." O supervisor ficou pálido. Seus olhos se arregalaram de surpresa. "Senhor, eu só estava preocupado com a imagem da família. A minha família está exatamente como deve estar." Cortou Gustavo, sem desviar o olhar. "E você faria bem em lembrar disso." Rogério assentiu rapidamente, murmurando desculpas antes de se afastar. Gustavo permaneceu em pé, observando-o se retirar com passos rápidos. Ele respirou fundo, sentindo um peso sair de seus ombros. Pela primeira vez em muitos anos, ele havia tomado uma decisão não baseada em negócios ou em reputação, mas em algo muito mais profundo: o amor de pai. A partir daquele dia, as mudanças foram ainda mais evidentes. Gustavo contratou um professor particular para Lucas, garantindo que ele tivesse a melhor educação possível sem que precisasse sair da mansão. Ele começou a levá-lo para eventos sociais discretos, apresentando-o como seu filho, para espanto de muitos e admiração de outros. Para Mariana, cada um desses momentos era um pequeno milagre. Ver Lucas sorrir ao lado do pai, aprender coisas novas e ser tratado com dignidade e respeito era tudo que ela sempre desejou. A casa, antes repleta de formalidades e silêncios, agora ecoava com risadas e conversas entre pai e filho. Mariana, embora feliz, mantinha-se reservada. Sabia que aquela era uma vitória, mas ainda temia os desafios que poderiam surgir. Gustavo era um homem poderoso e conhecido, e aquela revelação traria consequências, tanto positivas quanto negativas. Mas, por enquanto, ela se permitiu sentir orgulho. Orgulho de seu filho, que mesmo em meio a tantas dificuldades, conquistou o coração de seu pai. Orgulho de Gustavo, que apesar de seus medos e preconceitos, escolheu aceitar a verdade e lutar por seu filho. A mansão Almeida, que por anos fora apenas um símbolo de poder e status, agora também era um lar. Um lugar onde risadas infantis ecoavam pelos corredores de mármore, onde um pai e um filho finalmente se reconheciam, e onde um segredo guardado por anos finalmente se transformava em esperança. A revelação de que Lucas era filho de Gustavo Almeida se espalhou rapidamente entre os corredores da mansão e os círculos sociais da alta sociedade paulistana. O empresário, que sempre fora visto como um homem calculista e reservado, agora era observado sob um novo prisma. Os amigos mais próximos, empresários influentes e até mesmo os funcionários que há anos trabalhavam para ele, pareciam surpresos com a mudança em seu comportamento. Gustavo não fez questão de esconder a paternidade. Pelo contrário, passou a ser visto com Lucas em eventos sociais, reuniões empresariais mais descontraídas e até mesmo em visitas ocasionais aos escritórios da empresa. Para muitos, era quase impossível ignorar o quanto o menino se parecia com ele. Os mesmos olhos marcantes, o jeito determinado de encarar as pessoas e até a forma de caminhar. Entre os funcionários da mansão, o clima era de choque e curiosidade. Aqueles que antes sussurravam pelos corredores, agora observavam em silêncio, tentando entender como filho da empregada, havia se tornado herdeiro legítimo de um dos homens mais influentes da cidade. As conversas entre os empregados se tornaram inevitáveis. "Você viu ontem? O senhor Gustavo levou o menino para o escritório."
cochichava uma das cozinheiras enquanto mexia em uma panela de sopa. Eu vi! E ele apresentou o garoto para os diretores como meu filho. Nem parecia o mesmo Gustavo de antes, respondeu a copeira com um sorriso surpreso no rosto. Quem diria, hein? Mariana criou esse menino sozinha e agora ele é tratado como um príncipe. Mas nem todos estavam satisfeitos com a mudança. Rogério, o supervisor que sempre havia controlado os mínimos detalhes da mansão, observava a nova situação com evidente desconforto. Para ele, aquilo era um verdadeiro absurdo. Em sua visão rígida, as regras e hierarquias precisavam ser respeitadas. A ideia de um filho da empregada frequentando os mesmos espaços de empresários milionários o deixava incomodado. Não demorou para que Rogério tentasse agir. Em uma tarde chuvosa, enquanto Mariana organizava os salões para um evento de gala que aconteceria naquela noite, ele se aproximou, seus passos firmes ecoando pelo piso de mármore. Mariana, podemos conversar? Perguntou, com um tom frio e calculado. Ela se virou, ainda segurando um pano de limpeza nas mãos. Claro, Sr. Rogério. Em que posso ajudar? Ele cruzou os braços, encarando-a com olhos duros. Eu preciso saber até onde você pretende levar essa história. Mariana franziu o senho, confusa. Desculpe, não entendi. Essa encenação toda, continuou ele, aproximando-se mais um pouco. Você realmente acha que pode simplesmente transformar seu filho em um herdeiro legítimo? Isso aqui não é um conto de fadas, Mariana. As palavras dele caíram como pedras sobre ela. Mariana apertou o pano entre os dedos, controlando a raiva que subia por seu peito. Eu não estou encenando nada, Sr. Rogério. Lucas é filho do Sr. Gustavo, e ele decidiu reconhecer isso. Rogério soltou uma risada seca. Reconhecer? Zombou, inclinando-se para encará-la mais de perto. Você acha que isso vai durar? Assim que a poeira baixar, tudo volta ao normal. E você... Ele apontou para ela com um dedo acusador. Volta para o seu lugar. Mariana sentiu o rosto corar, mas se manteve firme. O Sr. Gustavo não é um homem de palavra curta. Se ele disse que Lucas é seu filho, então é porque ele está disposto a assumir isso. Rogério estreitou os olhos. Vamos ver até quando, disse, se afastando com passos firmes, deixando Mariana sozinha no salão vazio. Apesar das ameaças veladas de Rogério, Gustavo manteve sua decisão firme. Passou a se envolver ainda mais na vida de Lucas, levando-o para conhecer a sede da empresa, apresentando-o aos sócios e explicando em linguagem simples como os negócios funcionavam. Lucas, com sua curiosidade natural, fazia perguntas e ouvia atentamente as respostas do pai. Mariana observava tudo de longe, sem interferir. Pela primeira vez, sentia que seu filho estava recebendo o reconhecimento que sempre mereceu. Gustavo não apenas assumiu Lucas publicamente, mas também parecia estar se esforçando para compensar os anos perdidos. Mas as mudanças não pararam por aí. Em um final de semana, Gustavo organizou um almoço especial na mansão e convidou alguns amigos próximos e diretores da empresa. A mesa estava impecavelmente arrumada, com talheres de prata e taças de cristal reluzentes. Mariana ajudou nos preparativos, mas, para sua surpresa, pouco antes de o evento começar, Gustavo se aproximou dela. Mariana, quero que você e Lucas se sentem à mesa conosco hoje, disse ele com um sorriso leve. Ela arregalou os olhos, surpresa. Nós dois? Sim. Gustavo assentiu. Você é a mãe do meu filho. E hoje vamos estar todos juntos, como uma família. Mariana hesitou por um momento, mas o olhar firme de Gustavo a tranquilizou. Com o coração acelerado, ela concordou. Subiu rapidamente para o pequeno quarto onde Lucas brincava e o vestiu com a melhor roupa que tinha. O menino estava radiante. Vamos almoçar na mesa grande? Perguntou ele com os olhos brilhando. Vamos, meu amor. Hoje vamos, respondeu Mariana, segurando a mão dele com firmeza. Quando os convidados chegaram, a surpresa foi evidente.
Mariana e Lucas estavam sentados ao lado de Gustavo, que os apresentou formalmente a todos. Os olhares de espanto, os sussurros contidos e os sorrisos disfarçados não passaram despercebidos. Mas Gustavo parecia não se importar. "Este é meu filho, Lucas. E esta é Mariana, a mãe dele", disse, erguendo a taça em um brinde. "A família." Os convidados, embora surpresos, ergueram suas taças e brindaram. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas as conteve. Naquele momento, tudo parecia valer a pena. Cada sacrifício, cada humilhação, cada lágrima derramada no silêncio de seu pequeno quarto. Rogério, do canto do salão, observava tudo com um olhar duro e sombrio, mas se manteve em silêncio. Sabia que, por ora, não havia o que pudesse fazer. E assim, sob o brilho dos lustres e o tilintar das taças, a verdade foi finalmente celebrada. Gustavo, Mariana e Lucas compartilhavam aquele momento como uma família, e nada poderia mudar isso. A revelação sobre Lucas não apenas transformou a vida de Gustavo, Mariana e do próprio menino, mas também deixou uma marca profunda em todos que presenciaram aquela jornada. Para muitos, a história de um empresário poderoso que reconheceu seu filho, nascido de uma relação silenciosa com uma de suas funcionárias, era um verdadeiro choque. Na sociedade onde aparências muitas vezes falam mais alto que verdades, o ato de Gustavo foi um exemplo raro de humildade e responsabilidade. Durante anos, Mariana viveu nas sombras daquela mansão, carregando sozinha o peso de um segredo que poderia destruir tudo o que havia construído. Entre os corredores de mármore e os salões luxuosos, ela desempenhou seu papel com dedicação e dignidade, cuidando de Lucas com todo o amor que uma mãe poderia oferecer. Mesmo sem a presença do pai, nunca faltou afeto, valores e coragem ao menino. E foi exatamente esse amor silencioso que moldou Lucas. Um menino que, apesar das dificuldades, cresceu com um coração puro e cheio de esperança. A pureza de seus sentimentos e o desejo sincero de se conectar com Gustavo foram os motores que moveram a história em direção à verdade. Lucas nunca guardou mágoa, mesmo quando foi rejeitado em público. Ao contrário, manteve a esperança de um dia ser reconhecido, de ser aceito. Gustavo, por outro lado, demonstrou que o verdadeiro poder não está apenas em influenciar pessoas ou acumular riquezas, mas em assumir responsabilidades e reconhecer seus próprios erros. Para um homem de negócios como ele, admitir a existência de um filho fora dos holofotes era um ato de coragem, que exigia não apenas mudança de perspectiva, mas também empatia e sensibilidade. A história de Mariana, Lucas e Gustavo prova que o sangue fala mais alto, que os laços de família resistem ao tempo e às barreiras sociais. Não importa o quanto se tente esconder a verdade, ela sempre encontra um caminho para emergir, muitas vezes de maneiras inesperadas. Mas, acima de tudo, essa jornada nos lembra sobre a importância de não julgar pela aparência, de olhar além das posições sociais e de enxergar o ser humano em sua essência. Lucas não era apenas o filho da empregada. Ele era um garoto cheio de sonhos, digno de amor e respeito. E Gustavo, ao reconhecer isso, resgatou não apenas um filho, mas também uma parte de si mesmo que estava esquecida. O verdadeiro valor da história não está nos bens materiais ou no status, mas na capacidade de reconhecer o que realmente importa: o amor, a família e a verdade que liberta. Após a revelação pública e a aceitação de Lucas como seu filho legítimo, a vida na mansão de Gustavo Almeida nunca mais foi a mesma. Os corredores antes silenciosos, que ecoavam apenas o som dos passos apressados dos empregados, agora eram preenchidos com as risadas e brincadeiras de um menino que finalmente encontrara seu lugar no mundo. Mariana também experimentou uma mudança significativa em sua rotina.
Gustavo fez questão de promover melhorias em seu ambiente de trabalho, garantindo que ela tivesse condições mais dignas e respeitosas para exercer suas funções. Além disso, providenciou para que Mariana e Lucas se mudassem para um dos anexos da mansão, um espaço maior e mais confortável, onde poderiam viver com mais privacidade e conforto. Mas a transformação não foi apenas material. O vínculo entre pai e filho crescia a cada dia. Gustavo passou a reservar suas manhãs de domingo para caminhar pelos jardins com Lucas, ensinando-o sobre as plantas, os negócios e, principalmente, sobre a importância de ser justo e honesto. Aos poucos, o menino foi se tornando parte da rotina da família, sendo levado para eventos empresariais e até participando de pequenas reuniões sociais. Mariana assistia a tudo com o coração cheio de gratidão. Ver Lucas sorrindo ao lado do pai, aprendendo sobre o mundo dos negócios e sendo tratado com respeito pelos funcionários, era mais do que ela havia sonhado. A cada novo dia, a confiança entre ela e Gustavo também se fortalecia. O empresário reconheceu, em mais de uma ocasião, que havia subestimado sua força e determinação. Você foi incrível, Mariana. Criou nosso filho sozinha e ele é um menino maravilhoso, ele confessou em um final de tarde, enquanto observavam Lucas brincar pelos jardins. Ela sorriu timidamente, sem saber muito bem como responder. Eu fiz o que era necessário por ele. Sua voz carregava a simplicidade de quem nunca buscou reconhecimento, apenas amor e proteção. Com o tempo, Gustavo também decidiu ajustar algumas coisas em sua empresa. Inspirado pela história de Mariana, ele criou um projeto social para oferecer apoio às mães solteiras que trabalhavam em condições desfavoráveis. O programa, batizado de Projeto Esperança, oferecia suporte financeiro, assistência médica e até creches para os filhos das funcionárias. Para Gustavo, aquilo era uma forma de retribuir a vida e honrar o sacrifício que Mariana havia feito durante todos aqueles anos. Lucas cresceu cercado de amor e oportunidades. Estudou nas melhores escolas, desenvolveu um espírito justo e generoso e nunca esqueceu das lições de humildade que sua mãe lhe ensinara. Gustavo fez questão de prepará-lo para o futuro, integrando-o aos negócios da família e ensinando-o a importância de valorizar as pessoas, independentemente de suas posições sociais. A história de Gustavo, Mariana e Lucas se tornou um exemplo entre os funcionários da mansão e até mesmo entre os empresários próximos à família. Para muitos, aquilo provou que o verdadeiro valor de um homem não está no seu poder ou no seu dinheiro, mas em sua capacidade de reconhecer seus erros, lutar pelo que é justo e, acima de tudo, amar aqueles que fazem parte de sua vida. Se esta história tocou seu coração e fez você refletir sobre o poder do amor e da verdade, não deixe de compartilhar este vídeo com alguém especial. Quantas vezes julgamos as pessoas sem conhecer suas histórias? Mariana lutou sozinha, enfrentou desafios e manteve seu segredo para proteger seu filho. E Lucas, mesmo sem saber, carregou no olhar a esperança de ser reconhecido pelo pai. Essa história é um lembrete poderoso de que a verdade sempre encontra seu caminho, não importa quanto tempo demore. Queremos saber a sua opinião. Você teria tido a mesma coragem de Mariana para criar seu filho em silêncio? Teria enfrentado tudo sozinha, sem revelar a verdade? Escreva nos comentários como você teria lidado com essa situação. Sua visão é importante para nós. Deixe seu like se esta história emocionou você. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias reais e inspiradoras que tocam o coração. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nossos próximos vídeos cheios de lições de vida, superação e amor verdadeiro. Aqui, contamos histórias que revelam o melhor e o pior do ser humano, mostrando que sempre é possível transformar dor em força e segredos em redenção. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares.
Talvez alguém precise ouvir essa história hoje para entender que o amor verdadeiro não se esconde e a justiça, um dia, sempre prevalece. A verdade pode ser adiada, mas jamais apagada.